De mensagens de estudos bíblicos. Desta vez nós vamos estudar a carta de Tiago. Eu convido os irmãos a abrirmos juntos a palavra de Deus na carta de Tiago. Inicialmente nós leremos os versículos de 1 a 4. Tiago capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos, todos a uma só voz, versículos de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque no dia do Senhor, o teu povo reunido recebe do Senhor a instrução, é conduzido por teu Espírito à palavra, é levado ao teu trono de graça em devoção sincera, adoração refletida, demonstrada através da oração, do canto de louvor, da intercessão e também, ó Senhor, é edificado todas as vezes que, abrindo o teu santo livro, nele medita e aprende os teus preceitos, os teus mandamentos, a tua lei maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nos tens dado por anos de estudar a palavra e crescer, ó Senhor Deus, no conhecimento da palavra. Pedimos que nada do que temos aprendido, recebido do Senhor, deixe de ser aproveitado. Rogamos ao Senhor que nos ajude para que todo o conhecimento que nos dás seja experiencial, seja vivenciado por teu povo, seja experimental. Oramos assim e pedimos a tua bênção quando iniciamos o estudo de um novo livro, da carta de Tiago, em nome de Jesus. Amém. A carta de Tiago, apóstolo do Senhor, é uma das mais antigas cartas escritas e que compõem o cânon das Escrituras ou a Bíblia Sagrada. Provavelmente no ano 40 depois de Cristo esta carta foi escrita e Tiago, o autor desta carta, não foi aquele irmão de João ou filho de Zebedeu, mas foi o meio-irmão de Jesus, um dos filhos de Maria, que no início foi resistente à ideia de que o seu irmão Jesus fosse o Messias prometido a Israel, mas que depois ele mesmo, tendo uma experiência de conversão, se torna um dos grandes líderes da Igreja de Cristo. Nós entendemos e afirmamos que não pode ter sido Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, o autor da carta, porque Atos 12 registra que ele foi morto, foi martirizado, mas logo mais à frente, ou logo adiante, nós encontramos este Tiago presidindo o primeiro concílio conhecido nos dias do Novo Testamento, Atos 15, o concílio de Jerusalém. O que é que o irmão do Senhor, então, recebendo dele mesmo a instrução do Evangelho, escreveu? Devemos lembrar que o autor, mesmo sendo humano,
foi acompanhado do autor maior, o divino, o Espírito Santo de Deus. E, sob inspiração do Divino Espírito, Tiago escreveu esta carta com um objetivo muito prático. Vejam só o versículo de número 1. E nós vamos ler novamente o versículo de número 1. Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ele escreve a carta, ela tem um destino, e os que receberam primeiramente esta carta são considerados aqui, são mencionados por Tiago como as 12 tribos que se encontram na dispersão. É uma referência ao povo de Deus, especificamente aos judeus cristãos que viviam nas diversas regiões do mundo antigo. A palavra dispersão aqui nos faz lembrar que houve um período em que os judeus, deixando Jerusalém, eles se espalharam em diversas regiões, ou por diversas regiões. Sempre foi um povo sofrido, um povo perseguido, um povo odiado. E o dia de Pentecostes marcou o reencontro, o recomeço, onde vários judeus da dispersão, de diversas regiões, falando línguas diferentes, receberam o dom do Espírito Santo. Então, depois daquele momento, mais uma vez ocorre uma nova perseguição. E a palavra de Deus diz então que Tiago, ele escreve esta carta para estes irmãos. Agora percebam que Tiago, mesmo sendo meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, homem, porque Jesus, ele encarnou e sendo filho de Deus, ele se fez homem. E ele teve irmãos, porque Maria depois, ela teve filhos com José. Jesus não foi filho de José carnal, porque ele foi gerado milagrosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas os seus irmãos, ele os conheceu e com eles conviveu. Agora notem que Tiago, mesmo sendo irmão de Jesus, ele, recebendo de Jesus a autoridade apostólica, reconhece que Jesus estava acima dele. Vejam só como ele se dirige ao Senhor. Versículo 1 que vocês leram comigo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, há uma lição importante aqui, inicialmente, para nós. Nós não podemos confundir a intimidade que temos com o Senhor Jesus com a ideia de que Ele é semelhante a nós, no sentido de que nós podemos tratá-lo como tratamos um amigo, como tratamos um irmão nosso, como tratamos alguém da nossa mesma linhagem, ou melhor dizendo, do nosso mesmo nível. Jesus Cristo se fez homem e a Bíblia diz, ele se tornou semelhante a nós para dar a sua vida por nós, para ser o nosso sacrifício, mas nunca perdeu a posição que sempre teve na eternidade e que veio aqui proclamar neste mundo. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então, notem como Tiago, ele não mistura as coisas, ele se considera servo. Ele se considera alguém, ou ele se considerava um homem a serviço do Senhor Jesus Cristo, e por isso ele diz, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, omitindo o fato de ter sido irmão de Jesus. E ele escreve para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Agora, notem bem, Tiago vai escrever com um objetivo específico para aqueles irmãos. Por que ele escreveu esta carta? Ele escreveu a carta, a sua carta, para encorajar aqueles crentes em meio às provações, para que não desanimassem, para que fossem perseverantes, para que não desistissem do caminho da fé. E quando nós lemos a carta, nós vamos perceber que a provação aqui descrita, ela envolvia muita coisa. Por exemplo, ou envolvia muitos desafios. Eles estavam experimentando a viuvez e a orfandade no meio do povo. Eles estavam enfrentando nos tribunais processos movidos pelos ricos.
Eles estavam deixando de receber o justo salário de seu trabalho porque estavam sendo oprimidos pelos ricos, eles estavam sofrendo com a enfermidade. Notem que são realidades, ou notem que é uma realidade semelhante ao que nós podemos passar hoje. E por isso o autor da carta, o apóstolo Tiago, ele começa dizendo como aqueles cristãos deveriam enfrentar as provações. O maravilhoso quando nós estudamos a Bíblia é que, embora, vejam só, a carta foi escrita no início do século ou da era cristã, logo muito perto, muito próximo daqueles que viveram com o Senhor, que conviveram com o Senhor, ela é tão atual, ela atende às nossas necessidades, ela fala ao nosso coração. Quando nós olhamos o que a palavra de Deus nos diz sobre provação, nós olhamos para a carta de Tiago e percebemos algumas facetas da provação, algumas marcas da provação muito claras, mas certamente eles enfrentaram outras piores ou mais terríveis. Vejam comigo Hebreus capítulo 11, e podemos usar como também um exemplo que reforça esta argumentação. Hebreus 11, a partir do versículo 37, há uma descrição de como os cristãos daquele tempo, eles eram provados. Em que consistia a provação da fé? Hebreus 11, no versículo 37, o versículo 37 apenas, vamos ler. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Quem visitou, já teve o privilégio de visitar Roma, e não passou pelo Coliseu e pelas catacumbas de Roma, sendo um cristão, perdeu a oportunidade de experimentar, de fato, in loco, o que os cristãos sofreram naquele período descrito aqui por Tiago e pelo autor aos Hebreus. Eles eram forçados a adorar ao Senhor nos antros da terra, em meio às catacumbas, e até hoje existem várias pinturas e registros de que os cristãos passaram por ali, porque eles não tinham a liberdade que possuímos e temos hoje para adorar ao Senhor. Então, em um contexto de provação, Tiago então ensina àqueles irmãos como eles deveriam enfrentar toda e qualquer situação difícil. E aí então nós vamos voltar para Tiago e vamos começar a ver nos versículos de 2 a 4 a primeira lição apresentada por ele. Vimos que na própria apresentação da carta já podemos aprender algo importante. Tiago, ele se dirige a Cristo da maneira correta, como todos nós devemos nos dirigir. Somos servos de Cristo. Devemos ter consciência de que Ele é o Senhor Jesus Cristo, que nós estamos a serviço do reino. E então ele continua, e com base nesta verdade, vejam o que é que ele vai dizer. Vamos ler o versículo 2. Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Vejam como ele então começa a desenvolver a sua carta. Ele se dirige aos crentes de uma maneira muito afetuosa. Ele chama aqueles irmãos, aqueles crentes de irmãos, meus irmãos, e ele continua dizendo: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. A tradução revista e atualizada, ela oferece, a revista e corrigida, ela oferece um sentido até mais pleno da expressão aqui utilizada por Tiago, que é por motivo de toda alegria. Diz:
tende por motivo de todo o gozo o passardes por várias provações. Esta expressão ela só acontece aqui no Novo Testamento, na carta de Tiago, descrevendo uma alegria maior, um gozo superior, algo que leve o homem a se satisfazer com aquela situação, a ponto de se alegrar. Agora, o que Tiago está dizendo aqui com isso, não é que o cristão, em meio à provação, não tenha que chorar, se entristecer, sentir o peso e a dor que o sofrimento provoca. É fato que isto se prova, meus queridos irmãos, porque na própria carta de Tiago, sem querer me adiantar, mas fazendo uma ponte, porque ela é necessária, lá no final da carta, Tiago vai citar a paciência de Jó como exemplo de suportar com alegria a provação. Está em Tiago 5, versículo 11. Observem comigo, ele diz assim, versículo 10: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E o versículo 11, vamos ler? Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes motivo, ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, alegrar-se, porque me alegrar porque estou passando por várias provações, ter pleno gozo em meio a esta situação, porque estou sendo provado, é reconhecer que o meu Senhor Jesus Cristo está no controle de toda a situação. Tiago cita Jó para nos lembrar que o cristão não é um indivíduo frio a ponto de, ao ser provado, sofrer. Citei aqui os exemplos da carta, citei os exemplos da carta aos Hebreus. Ser provado não quer dizer que diante do sofrimento eu não vou sentir, eu não vou chorar, eu não vou dizer ao Senhor que dói. Mas o fato é que eu devo passar por toda e qualquer provação, sentindo aquela alegria no peito, por saber que nada está fugindo ao controle do meu Deus. Olhem como toda a diferença acontece quando nós olhamos para este versículo apenas e tentamos fazer uma aplicação prática para nós hoje. O crente que vive em pecado, o crente que está praticando qualquer forma de mundanismo, não tem motivo de se alegrar. O crente que está cedendo e caindo às tentações constantemente não pode usar o versículo 2 de Tiago 1 como pretexto para dizer: eu me alegro com a provação que estou passando. Não, deve chorar e arrepender-se profundamente e voltar-se para Deus. Mas se eu estou sendo provado, e a provação ela está visando fazer-me olhar para Cristo e testar a minha fé. Se estou em Cristo, o apóstolo Tiago então diz: alegre-se, tenha por motivo de toda alegria o fato de que você está sendo provado. E ele vai explicar por quê. Vamos ler o versículo 3 de Tiago 1. Ele vai dizer por que nós devemos nos alegrar, ou seja, ter pleno gozo em Cristo em meio à provação. Versículo 3, vamos lá. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra perseverança literalmente significa estar embaixo de alguma coisa. A ideia mais clara que nos ajuda a compreender o que vem a ser perseverança, segundo a linguagem da Bíblia, é aquela que não me faz desistir de carregar um fardo, ainda que seja pesado, e me leva a lutar até o fim.
Não é aquela força que eu coloco no início e depois fraquejo e caio, mas a perseverança me faz levar e suportar o peso da provação, sabendo que existe um objetivo prático quando eu sou provado. Aqui nós estamos observando a mão de Deus, que de maneira corretiva, disciplinar, me leva a conhecer o meu Senhor mais e mais. Tiago não teria necessidade de escrever este assunto se os irmãos já soubessem ou experimentassem primeiro a provação, para depois então dizer o que é a provação. Ele está ao mesmo tempo orientando e ao mesmo tempo sabendo que aqueles irmãos estavam enfrentando muitas situações em sua vida. Isso serve para nós. Com certeza hoje a igreja brasileira não está sofrendo no mesmo grau e intensidade a provação dos cristãos na Coreia do Norte, ou no Laos, ou no Vietnã, ou no Irã, ou no Iraque, ou em Cuba. Mas conhecer o que a Bíblia diz e como devo eu me comportar em meio à provação, vai me fazer lembrar e entender como eu devo aceitá-la quando vier contra mim. Quando o peso e a agressividade do mundo se voltar contra a igreja brasileira. Porque é interessante notar, irmãos, como naquele período menos de, eu diria, no início aqui, está muito próximo mesmo, vamos dizer, menos de 20 mil cristãos existiam naquela época, naquele tempo, e tínhamos apenas 12 homens. E eu achei interessante a reflexão que estava lendo de um colega meu falando sobre esse assunto. No início da era cristã, poucos cristãos, liderados por 12 apóstolos, transtornaram o mundo. Sabem quantos apóstolos hoje se estima nós temos no Brasil? 12 mil. E quantos cristãos? 20% ou mais da população brasileira. E impacto quase nenhum. Se o impacto provocado naquela época fosse o impacto provocado hoje, dado este número crescente de apóstolos e profetas que nós estamos vendo, que na realidade todos eles são falsos. Se fossem verdadeiros, se o crescimento evangélico em nosso país fosse de fato real, transformador, impactante, transtornador, nós estaríamos sofrendo muito mais. Porque o mundo não ama a igreja de Cristo. A Bíblia diz: o mundo nos odeia, porque assim odiou ao Senhor. Se opõe ao Evangelho, porque se opôs ao Senhor do Evangelho. Então, conhecer a realidade bíblica, esta doutrina bíblica vai me preparar e vai preparar você para um período difícil que certamente se aproxima. Nós olhamos o que está acontecendo com o nosso país e com o mundo. Nós estamos olhando valores sendo trocados, substituídos, o certo sendo chamado de errado. E nós devemos olhar para o que a Bíblia diz e a palavra profética. Os últimos dias seriam assim. O que é que eu devo fazer? Olhando para a carta de Tiago, ter motivo, por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus, o nosso Senhor, Ele nos prova e prova a nossa fé. Ele não nos tenta para pecar. Ele não deseja que o homem peque, até porque Ele mesmo não peca. Mas os seus filhos são provados quanto à sua própria fidelidade, porque o Senhor deseja saber até onde de fato nós o serviremos. Finalmente, o versículo de número 4 conclui dizendo o seguinte: a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz essa perseverança que é a minha capacidade de lutar e não desistir.
E o versículo 4 se conclui dizendo, ou conclui a sessão dizendo o quê? Vamos ler. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Deus usa a provação para me tornar maduro como cristão. A ideia de perfeição, é claro, não está aqui apontando para uma perfeição que pode ser conquistada nesta terra, mas um aperfeiçoamento em santidade, um crescimento em integridade, que vai me fazer me aproximar, ou vai me aproximar muito mais do meu Senhor, e me fazer morrer cada vez mais para o mundo. A ideia aqui é a ação da perseverança, produzida pela provação da nossa fé, nos faz ou nos fará cada vez mais amadurecidos como cristãos ou enquanto cristãos. A pergunta então que nós precisamos fazer é o seguinte: Deus, quando nos prova, Ele está tratando das nossas deficiências. Eu posso ser muito forte e amadurecido em uma área, mas muito imaturo e fraco em outra área da minha vida. O que é que o Senhor então faz trabalhando comigo, trabalhando com o seu povo? Ele faz o trabalho de um pai que ensina o filho no caminho em que ele deve andar. Ele o instrui, ele o orienta, ele o dirige. E quando o cristão é provado, meu querido irmão e irmã, o que o Senhor está fazendo é o seguinte: até onde você vai comigo? Até onde você caminhará comigo? Até onde você está pronto, ou até que nível você suporta e será perseverante até o fim? Vejam que o exemplo dos profetas e de Jó são marcantes, porque um homem como Jó perdeu filhos e filhas, perdeu tudo o que tinha, questionou-se diante do Senhor de onde vinha todo este sofrimento, e Deus, trabalhando a sua vida, no final o conduziu a um pleno gozo, satisfação, e o fato de que ele mesmo viu e reconheceu que o seu Redentor estava vivo e que ele tinha uma esperança maior de que um dia ele reencontraria novamente os seus. Como nós nos comportamos diante da provação da nossa fé? Estávamos conversando ontem em uma reunião, homens da igreja, e quando o crescimento evangélico no congresso ele começou a se tornar visível, pastor Franklin lembrou de uma frase de um político antigo, já falecido, que disse o seguinte: a bancada evangélica a gente ganha pelo bolso. É o que nós estamos vendo hoje lá no congresso. Até onde suportam a provação? Até onde nós suportamos a tentação de mudarmos uma posição, a nossa posição de integridade, para uma posição onde nós vamos ceder, porque é melhor fazer isso para ser aceito pelo grupo que nos rejeita. Entrar no esquema no trabalho, porque se não entrarmos no esquema, nós vamos perder. Agir como o mundo age, porque se eu não fizer isso como jovem, serei escanteado e considerado ou um maricas, ou uma menina atrasada e uma velhota, porque não entra na política do mundo do sexo livre. Como nos comportamos diante das provações diárias que experimentamos? Elas não são tão físicas como no Oriente, mas elas são extremamente psicológicas e nos forçam muitas vezes a ter uma postura, a fazer alguma coisa. É o tema do acampamento para jovens este ano. É ser um soldado de Cristo e vestir a armadura de Deus, é o tema da EBF para este ano. Percebam, irmãos, tudo sendo trabalhado para preparar, para fortalecer
a igreja, as famílias e conduzir cada vez mais o nosso pensamento cativo à palavra de Cristo. Porque não pode ser diferente. Eu concluo lembrando que o que o Senhor faz comigo e com você, quando nos prova e nos chama a sentir nele pleno gozo, alegria, satisfação, é saber que a nossa fé, ela deve estar ligada somente a Jesus Cristo. Eu concluo citando para os irmãos uma passagem muito conhecida. Eu gostaria que vocês lessem comigo, em Romanos 8, versículo 28, onde o Senhor nos conforta, mostrando que a perseverança, ela precisa ser completa. Deus vai trabalhando conosco para que não sejamos deficientes na nossa fé, no nosso comportamento ético, moral, espiritual. E todas as vezes que estivermos enfrentando a provação que pode atingir a nossa casa, tirando do nosso meio ou convívio familiar um ente querido, que pode nos abater, mudando o nosso status e a nossa situação financeira e mudando e abalando todas as nossas estruturas, que pode ser movida por homens que se levantam e nos perseguem e tentam nos oprimir e tentam atrapalhar e bagunçar a maneira como nós vivemos, trabalhamos, estudamos ou pensamos. Pode ser promovida por um grupo. O que é que eu devo, para onde eu devo olhar? Qual a promessa que deve confortar o meu coração? Eu não posso perder o foco. Romanos 8, 28 diz o quê? Vamos ler? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não tomem este versículo, como disse inicialmente, se você está afastado de Deus, se você está vivendo uma vida mundana, se você está vivendo contrariamente ao que ensina o Senhor Jesus Cristo, você precisa se arrepender e voltar-se para Ele. Agora, se você está sendo provado porque vive piedosamente o Evangelho, alegre-se. Busque plena satisfação em Cristo Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E mesmo quando tentamos sair ou fugir, como Jonas nos esconder, Ele nos coloca novamente no caminho que devemos andar. É um pai cuidando de seus próprios filhos. Vamos orar, agradecidos a Deus por sua palavra, e se Deus permitir, continuaremos aprendendo mais, estudando juntos a carta do apóstolo Tiago. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a palavra e encontrarmos nela os benefícios das provações. Muitas vezes nos perguntamos, ó Senhor, por que somos provados? E aí olhamos para a palavra e aprendemos que as provações pelas quais passamos, elas confirmam a nossa fé, nos fazem perseverantes, e enquanto perseveramos e buscamos uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Cristo, o Senhor então vai nos aperfeiçoando até aquele dia em que nos encontraremos com o Senhor na eternidade. Ajuda-nos, ó Senhor, a encararmos com bravura, na dependência do Senhor, toda e qualquer provação, suportando o sofrimento, aceitando e sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.